chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pai, Senhor, pega o teu servo nessa noite, ó Pai. Eu já sei, ó Pai, que ele já está diante das tuas mãos, Senhor. Mas nessa noite eu também te peço, Pai, Cristo, ó Pai. Usa o teu filho, Pai, grandemente nessa noite, ó Pai. Toma toda a limpeza nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, derrama uma unção sobre o teu servo nessa noite, ó Pai. Uma unção transbordante, sacudindo, ó Pai, e revocar nessa noite, ó Pai. Abre, Pai, nessa noite a porta, a palavra, Senhor, para o teu servo nessa noite, ó Pai. Eu te peço, abre o pergaminho de ouro nessa noite para o teu servo, Senhor. Eu te peço, usa, Pai, grandemente nessa noite, ó Pai. Não antigo, Senhor, que nós queremos ouvir, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, com a sua igreja nessa noite, ó Pai. E através do teu filho está ministrando, Senhor, que o Senhor possa passear, ó Pai, nesse lugar, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada coração, Senhor, nessa noite, ó Pai. Se tiver um coração, Pai, triste, ó Pai, amargurado nessa noite, ó Pai, através, ó Pai, da palavra, Senhor, que o Senhor venha confortar esse coração, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, libertar, transformar, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, me envolver, Pai, nessa noite, ó Pai, para o teu filho nessa noite, ó Pai. Eu não sei o que é a sua necessidade, ó Pai, do teu servo, Senhor, mas através desse capistano, ó Pai, a nossa da palavra, nesse lugar, Senhor. Que o Senhor vai visitar também, Senhor, dá para o pé, Senhor, da cabeça, ó Pai. Abre então a porta, Senhor. Fala, Pai, cada um fala do povo nessa noite, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Diz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, antes de nós fazermos a leitura, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Só dá uma baixada. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Bom, quero dizer para a igreja, primeiramente, que é um prazer estar aqui, né? E mesmo nós tendo orado, eu tenho de costume de fazer também uma oração. Eu quero que você feche seus olhos e preste atenção nessa oração. Pai querido, eterno Deus, nós te pedimos, ó Deus, que agora, Senhor, a nossa atenção esteja voltada para ti. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos ao que vai acontecer, ao que é visível e o que é invisível, ao que é que possamos ouvir e o que não podemos ouvir, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos tomar o vosso assento em nome de Jesus? Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Meus queridos, é um prazer estar aqui e eu preciso dizer para os irmãos que eu não me importo com a igreja vazia. Eu me importo com o coração vazio. Coração vazio é perigoso. A igreja vazia, olha, eu quero dizer para vocês que os irmãos que não estão aqui não deixaram de ser irmãos. Que o crente tem que ser crente na igreja e fora dela. Sabemos que é uma data festiva, é uma data onde as famílias se reúnem. Então muitos foram viajar, alguns receberam visita em suas casas e não puderam vir. Mas isso não quer dizer que elas não estão com Jesus ou Jesus não está com elas. Jesus está com elas. Meus queridos, queria convidar vocês a abrir suas Bíblias lá em Romanos capítulo 8. Louvado e agradecido é o nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. Porque hoje, na verdade, é festa, simbolicamente dizendo, do nascimento de Cristo. Se fala muito do Papai Noel, mas não é dia dele não, é dia de Jesus. Hoje se come muito, se bebe muito, se faz tanta coisa, mas hoje é o momento simplesmente de se reunir e fazer memória e menção do nascimento de
Meus queridos, quando a palavra do Senhor diz que nenhuma
garoto que a mãe não quis, o pai não quis. A mãe adotiva também não tratou bem. O tio foi e maltratou, violentou. Com 10 anos fui lançado no colégio interno. Daqui a pouco eu não queria mais estudar, estava na rua. Parecia que minha vida era só sofrer. Daqui a pouco eu começo a namorar. E eu olhava para mães das namoradas. Eu tive muitas namoradas e muitas mães. Eu queria aquela mãe para mim. Então eu era para essas mães o filho que ela não teve. Não deixa eu ver, não deixa que eu faço. E ela falava para a filha: nossa, como ele é bonzinho. Mas ela não sabia que aquela atitude era porque eu não havia tido mãe. Era porque eu queria o amor de uma mãe. Daqui a pouco, irmãos, amigos da rua, eu tinha mania de dar as coisas porque eu comprava as pessoas. Eu pegava pão em casa e dividia um pedaço. Porque eu queria, porque eu achava que essa era a forma que Deus gostava de mim. E então eu não sabia que Deus estava por trás de tudo isso, que Ele estava me montando. Daqui a pouco pega uma namorada aqui, uma namorada ali, e chora daqui, e chora dali. Meus queridos, daqui a pouco engravido uma mulher e tenho que casar. Quem disse que porque errou, tem que errar em cima do erro? Eu fui e casei. Tive problemas. Porque agora ela estava na igreja e eu também. Daqui a pouco, primeira separação, segunda separação, terceira separação. Daqui a pouco a igreja olha para mim e diz: daqui a pouco os irmãos que deveriam me amar e me mostrar na palavra aonde estava o meu erro, eles estavam simplesmente julgando. Ao que nós fazemos, nós ainda continuamos julgando, em vez de amar. Então eu peguei e saí da igreja. A igreja não era mais para mim. Eu pequei demais. Eu pensei assim. E comecei então a errar no mundo. Daqui a pouco, queridos, mais uma mulher, mais um filho. Eu tenho 5 filhos e 3 netos com 4 mulheres. Os meus relacionamentos estavam fadados ao fracasso. Mas Deus estava ali, Deus estava ali. Chegou um tempo que eu falei: não dou certo com ninguém.
posso perder tempo. Entender que um dia ele vai morrer. Eu não posso perder tempo. Agora, sabe o que Deus falou para mim? Que eu preciso falar para vocês. Que um dia nós vamos ver. Eu não sei para onde você vai. O nosso pensamento é imparcial. Mas seremos julgados. Alguns não vamos. E aí você fala, mas irmão, você fala, tem uma realidade. Alguns de nós podem fazer mais, não. Mas
Algumas mulheres agora estão se queixando que Deus está tratando delas. Alguns homens estão se queixando que Deus está tratando deles. Uma vez falaram para minha ex-mulher, eu estava nas obras, a senhora tem que ficar perto dele, a senhora tem que ajudar ele. Não, ele entrou sozinho, ele tem que sair sozinho. Aí o irmão veio e falou para mim, nós não vimos lá. Esse irmão continuou olhando para mim. Eu fui resolver sair, parar, aceitar 3 anos depois dessa palavra. Não é vergonha que eu vou dizer aqui agora para vocês. Agora essa mulher corre atrás. Ela não plantou. E quem foi ele? Uma não plantou e colheu. Você entendeu essa palavra? Cuidado. Cuidado. Cuide do seu filho. Ame seus filhos. Para que quando eles cresçam, se tornem no mínimo seus amigos, suas amigas. Ensine eles o caminho. Você também o caminho. Ame incondicionalmente. Quantas vezes eu pisei na bola com Deus e Ele me perdoou, e Ele me amou e me abraçou de novo e me corrigiu. Queridos, em nome do Senhor Jesus, não rejeite as provas. São elas que te aproximam de Deus. E as enfermidades, olhe para que Ele cure, porque Ele verdadeiramente tomou sobre si. Mas eu quero te dizer, o Evangelho verdadeiro diz que o espinho na carne de Paulo não foi tirado. E ele conviveu. Porque foi sobre aquilo lá que a força do Senhor se fazia normal. Ele diz: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existem problemas que vão me acompanhar, porque são eles que me põem de joelho. Duro, né? Deus pode tudo? Eu creio. Ô Marcos, Deus pode tudo, não pode? Mas é